Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja no seu coração. Seja bem-vindo para mais um momento com o cenáculo de amor. As portas se abrem novamente para que cada um de nós possamos entrar, para nós fazermos uma experiência pessoal com o Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo deseja habitar no meu e no seu coração, mas ele precisa da abertura do nosso coração. Você deixa o Espírito Santo hoje agir na tua vida? Então seja bem-vindo. Estamos aqui na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, Bebedouro, São Paulo, Brasil, aqui na casa da Mãe Aparecida. Então também seja bem-vindo, traga as tuas intenções. Também, um abraço para você que está pelo Facebook da paróquia de Aparecida. Bom dia, Tânia. Bom dia, Pedro, bom dia a vocês que estão aqui conosco, juntos, para quê? Para adorar esse Deus vivo, vitorioso, presente no meio de nós, para invocar o seu Espírito sobre nós, não é mesmo? Então nós queremos agora, nesse momento, realmente convidar o Espírito Santo a possuir todo o nosso ser. Assim nós vamos dizer: bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer juntos hoje? De mãos dadas com Nossa Senhora nesse cenáculo, nós invocamos o Espírito Santo sobre a nossa vida, dizendo: vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. E sobre a ação desse Espírito nós invocamos o nosso Deus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar, vamos cantar. E se você desejar, manda esse link de oração para as pessoas que você sabe estão precisando ter um encontro pessoal com Jesus. É o Espírito Santo que nos revela Jesus. Então, nesse momento, abre o seu coração agora. Chegou, aqui é o lugar. Sim, invoca o Espírito Santo sobre a tua vida hoje. Maria que está. Bom dia, Alessandro. O que vamos fazer juntos com o Espírito hoje? O esposo quer agir neste lugar. Pede uma luz para você hoje. Fala, me dá uma luz, Espírito Santo. Eu preciso dessa luz para saber o que fazer nessa situação. Pede essa graça logo no início já. Do cenáculo de amor. Bom dia, Ana, Gláucia, Maria Botamed. Sejam todos bem-vindos ao Cenáculo de Amor. Abre o coração agora. Queira ter uma experiência sobrenatural. Bom dia, Lucimara. Nós vamos pedir pela recuperação de saúde do Danilo Alves. Márcia, bom dia. Nós vamos rezar pelo Mateus, junto com você. Bom dia, Genilda. Vai mandando esse link de oração para as pessoas que você sabe que precisam de oração, que precisam conhecer o Espírito Santo. Como diz Santa Helena Guerra, alma da nossa alma, vida da nossa vida é o Espírito Santo. A hora chegou. Aqui é O Espírito Santo é tão importante que no Evangelho de hoje, Jesus fala: pede que o Pai vai dar para vocês o Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo ele é essencial na nossa vida. Com ele, tudo. Sem ele, nada. Nunca se esqueça disso. Com o Espírito Santo, tudo. Sem o Espírito Santo, nada. Abrasador, aquecendo os nossos corações.
inflamando os nossos corações de amor pelas coisas de Deus. Intercede por nós e com linguagem. Bom dia, Lucimara, Márcia. Bom dia, Genilda, Maria Padovan, Botamed. Seja bem-vindo. Vamos rezando juntos. O Senhor me colocava quando a gente vai no médico, faz exames, né? De saúde, aí ele olha e fala: ixi, você está com a deficiência de vitamina tal, por isso que você está se sentindo esse cansaço, vamos tomar uma vitamina, né? E ele passa uma vitamina para a gente poder reanimar o nosso corpo, as nossas energias. O Espírito Santo é isso. Meu irmão, minha irmã, você que está se sentindo fraca, a tua fé, você acha que está sem ânimo, está sem gosto pelas coisas de Deus, pede o Espírito Santo. O Espírito Santo é a vitamina da nossa alma, sabia? Sem o Espírito Santo a nossa alma é raquítica, fraca, nós não temos gosto pelas coisas de Deus. Quando a pessoa está sem gosto pelas coisas de Deus, quando as pessoas falam assim: não estou com vontade de rezar, eu não tenho nada, né? Tudo as coisas de Deus é difícil, pede o Espírito Santo. É o Espírito Santo que põe fogo na nossa alma, é o Espírito Santo que te dá vontade de buscar as coisas de Deus. Se você não está com vontade de buscar as coisas de Deus, se você não está a fim de rezar, você está sempre desanimado na tua vida espiritual, está precisando pedir todo dia, toda hora: vem Espírito Santo, me ajuda Espírito Santo, me ajuda, me socorre Espírito Santo. Então abre a tua boca e vai pedindo essa graça, porque o Senhor quer dar, Deus quer dar a todos aqueles que pedem e aqueles que desejam. Como diz Santa Helena Guerra, sem o Espírito Santo, nada de bom podemos fazer. Olha a importância do Espírito Santo para realmente estar conosco em tudo aquilo que formos fazer, em tudo aquilo que formos decidir, em tudo aquilo que formos falar, em tudo aquilo que formos rezar. O Espírito Santo nos inspira a rezar aquilo que Deus quer, aquilo que está no coração de Jesus. Meu irmão, minha irmã, vamos pedir ao Espírito Santo agora. Vamos rezando e cantando com essa canção, invocando o Espírito Santo também na nossa oração, para que Ele nos inspire a rezar aquilo que está no coração de Jesus. Quantas vezes a gente pede coisas que não é para o nosso bem? Quantas vezes a gente pede aquilo que não está no coração de Jesus? Hoje eu conversava com uma pessoa e ela dizia, para uma decisão que ele tomou, que muitas vezes não foi da vontade de Deus. Porque se tivesse sido da vontade de Deus, tudo tinha sido coroado com êxito. Então, nesse momento, eu queria convidar você a rezar e cantar com essa canção, pedindo mesmo a presença do Espírito Santo na tua vida. Nós aqui, eu e o Pedro, também vamos pedir: Senhor, derrama sobre nós o teu Espírito, inspira-nos aquilo que devemos rezar, aquilo que devemos pedir, aquilo que está no coração de Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus, inflama o nosso coração de amor, de sabedoria, de inteligência, de temor de Deus. Eu me decidi, quero estar bem cheio do Espírito Santo. O meu coração está ansioso pela graça de Deus. Vou clamar sem cessar, pois eu quero receber o poder transformador de Deus. Ele já nos prometeu: quem pedir receberá. Por isso hoje Pede, eu não canso de clamar. pede agora, pede do fundo da tua alma. Espírito Santo, visitar meu coração, me levar para as águas profundas. Pede essa graça hoje. És o consolador, fonte dos 7 dons, a promessa
promessa. Deus falou, eu vou mandar para vocês o Espírito Santo, a força. Está precisando de força, está precisando de socorro, pede o Espírito Santo. Quer sair do pecado? Pede o Espírito Santo. Quer amar, quer ser aquilo que Deus quer? Pede o Espírito Santo. Quero estar bem cheio do Espírito Santo. Toma essa decisão de querer estar cheia do Espírito. Meu coração está ansioso pela graça de Deus. Vou clamar sem cessar, pois eu quero receber o poder transformador de O Espírito Santo é poder. Ele muda tudo. Ele já nos prometeu, quem pedir receberá. Isso, pedir e recebereis. Hoje eu não canso de clamar. Vem, Espírito Santo, visita os nossos Me corações. levar para as águas. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, consola os corações tristes, as famílias enlutadas, os enfermos. Nós te pedimos, Espírito Santo, a tua presença em nossas vidas. Olha, eu quero louvar e agradecer a vida da Lenita Bossolani. Ela fez um procedimento na segunda-feira e ela está dizendo que a recuperação dela está sendo ótima, com a graça de Deus. E ela agradece todas as nossas orações. Isso mesmo, Lenita. Tudo que fizermos, que nós possamos fazer em espírito de oração. Presta atenção, meu irmão, minha irmã. O Espírito Santo, ele é tão importante para nós, que Jesus, ele só foi começar a ter vida pública com 30 anos. Depois do quê? Que ele foi batizado e recebeu o Espírito Santo. Depois que ele foi fazer a missão dele com o quê? Com o poder do Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo é muito importante. Jesus foi batizado no Espírito Santo. Ele recebeu uma unção do Espírito Santo. Aí ele começou a fazer milagres. Ele foi para a missão dele. Então, o Espírito Santo é importante para a nossa vida. Não adianta querer viver uma vida sem o Espírito Santo. Você não vai conseguir. Por isso que a gente está encontrando tantas pessoas aí que estão deixando Deus de lado. Por isso que nós estamos vendo essa humanidade vivendo o que está vivendo, porque não estão pedindo o Espírito Santo, não estão cheios do Espírito Santo. Por isso hoje faça a diferença. Faz a diferença na tua casa. Faz a diferença nesse mundo, pedindo o Espírito Santo. Fala, Pai, em nome de Jesus, manda teu Espírito, aquele mesmo Espírito que foi derramado na vida de Jesus. Eu quero esse Espírito para a minha vida. Meu irmão, minha irmã, é isso que Deus quer dar para nós. Pedir e recebereis, como falou a música. Pedir e recebereis a força. Pedir e recebereis o derramamento do Espírito Santo na tua vida. E olha, eu vou dizer para você, você cheio do Espírito Santo, o demônio vai fugir da tua vida. Você vai fazer a diferença na tua casa, você vai fazer a diferença no teu trabalho, na tua comunidade. Você com o Espírito Santo, ninguém vai te suportar, porque você vai estar sob a ação e o poder do Espírito Santo. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai buscar as coisas do alto, não mais as coisas da carne. Eu queria convidar você agora, nesse momento, você que está aqui, você que está em casa rezando conosco, abrir o seu coração mesmo, desejando ser uma mulher, um homem cheio do Espírito Santo. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, o que a gente passa para as pessoas que estão do nosso lado? As palavras e as ações do Espírito. Você já viu uma pessoa cheia de mágoa? Ela exala o quê? Ódio, ressentimento, né? Ela parece que da boca só sai palavras que aquilo que está dentro do coração dela. Então eu queria convidar você agora a pedir para o Espírito Santo soprar sobre a sua vida um sopro de vida nova,
palavras novas, sentimentos novos, pensamentos novos, né? Atitudes novas. Olha, eu vou dizer, minutos antes de nós começarmos o cenáculo, nós abríamos a janela aqui para não precisar ligar os ventiladores, o ar-condicionado, porque hoje o dia está fresquinho, né? Com a graça de Deus, aqui na nossa cidade. E nós começamos o cenáculo e, de repente, lá de fora, sabe o que entrava aqui dentro? Eu tenho um faro muito afiado. Uma pessoa estava fumando um cigarro muito forte ali fora, esse espaieiro, né, da vida. E essa fumaça entrou aqui, esse cheiro. Então, nós começamos o cenáculo com esse cheiro entrando aqui dentro. E eu pensava, né, esse é o cheiro que muitas vezes a gente exala, um cheiro terrível, mas aquilo que eu e você precisamos exalar na vida das pessoas, o que é? O cheiro do Espírito. Nós precisamos realmente que as pessoas chegam perto de nós e sintam o ardor do Espírito. Então, nesse momento, eu queria convidar você a pedir o sopro do Espírito sobre a tua vida. Sobre tudo aquilo que talvez você tenha exalado na vida das pessoas, mas não o sopro do Espírito, o sopro das coisas do mundo. Então, nesse momento, eu queria convidar você a dar um passo na fé. Se talvez o teu coração esteja cheio de ódio, de mágoa, de ressentimentos, pede agora o sopro da vida, o sopro do Espírito. As pessoas, ao chegarem perto de nós, elas precisam exalar o Espírito Santo. Por isso, nossa vida, as nossas palavras, as nossas atitudes precisam ser cheias do Espírito Santo. Como é bom a gente conversar com pessoas que estão cheias do Espírito, não é mesmo? Então, nesse momento, eu queria convidar você a rezar e cantar com essa canção, pedindo: sopra sobre mim. Minha alma tem sede. O teu sopro de vida, Senhor. De ti, ó meu Deus. Retira de nós Minha alma suspira. tudo aquilo que nós exalamos de ruim na vida das pessoas. Minha alma Vem, Espírito Santo. De ti, ó meu Deus. Exala sobre nós o teu sopro de Minha vida. alma suspira por ti. Vem, Espírito Santo. Sopra em nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Pentecostes, Sopra em nós. de Santa Helena Guerra, Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. vem, Sopra em nós. teu sopro de vida. Sopra em nós. Liberta-nos de toda situação de morte, de pecado, Estamos reunidos de doenças, de vícios. Vem, Espírito Santo. Sopra sobre nós o teu sopro de vida. neste lugar, fortalece o que é fraco com o teu poder. Vem, Espírito Santo. Faz que o céu, meu Seja a ocupação da nossa alma, da nossa mente, o diretor da nossa vontade, o centro dos nossos afetos, o argumento das nossas palavras, o apoio da nossa esperança, o motivo das nossas ações. Vem, Espírito Santo. Seja o amor do nosso coração, o companheiro da nossa vida, o conforto na hora da morte, o tesouro da nossa vida. Vem, Espírito Santo.
seja o nosso maior tesouro, a nossa maior riqueza. Vem, Espírito Santo de Deus. O Senhor me dá uma imagem de uma pessoa do lado de fora de uma piscina e a outras dentro da piscina se deliciando naquela água limpa, cristalina, morna. Mas aquela pessoa do lado de fora e as outras falaram, vem, pula. Aí ela ficava ali fora, com medo, olhava, mas não tomava a decisão de pular. E ficava só olhando aquelas pessoas se divertir. Meu irmão, minha irmã, é você que está na oração, mas não quer se entregar à ação do Espírito Santo? Não tenha medo, aquela pessoa ficou com medo. E se você ficar com medo, você não vai experimentar o que as outras pessoas estão experimentando. A decisão é tua, mas você precisa desejar, abrir a tua boca e pedir, eu quero experimentar você, Espírito Santo, eu quero te experimentar na minha vida. Gente, a decisão é tua. Não adianta ali a piscina e os outros se divertir, você do lado de fora, você não vai experimentar a ação do Espírito Santo. Você talvez vai continuar na tua vida, uma vida que não sai do mesmo lugar. Quantas pessoas não mudam de vida porque elas não tomam a decisão de deixar-se inundar pela força do Espírito Santo e fica ali, ai porque minha vida, ai porque minha vida. Não, a vida tá aí, o Espírito Santo tá aí para você pedir e ele transformar a tua vida. Você quer ser transformado? Quer mudar de vida? Então pede para o Espírito Santo e faça como os outros, pula dentro desta água ali que está aí para tua disposição. Vem, Espírito Santo, na vida da Gisele, do seu esposo, né, que celebra mais o dom da vida, é isso? Nós queremos louvar e agradecer a vida do Bruno, né? Nós queremos confiar ao Espírito Santo também a saúde dele, que o Senhor possa restaurá-lo no corpo, na alma, no espírito. Olha aqui, olha o testemunho da Lenita também, olha que bonito. Vocês acham que é o Espírito Santo que falou com ela, sim ou não? Quando ela entrou na sala de cirurgia, veio um enfermeiro e disse assim para ela, filha, não tenha medo, vou estar aqui do seu lado. Vocês acham que foi o Espírito Santo, sim ou não? Com certeza. Mulher de oração, consagrou tudo ao Espírito Santo no momento da cirurgia. Meu irmão, minha irmã, olha a diferença quando a gente realmente entrega tudo que tivermos que passar ao Espírito Santo. É diferente, não é mesmo? É diferente. Eu não sei o que você está enfrentando hoje, ou o que você vai enfrentar amanhã, mas que nós possamos enfrentar tudo com o Espírito Santo, de mãos dadas com Ele. Por isso, meu irmão, minha irmã, nada sem o Espírito, tudo com o Espírito. Essa oração que eu acabei de fazer aqui não é minha não, é da Beata Helena Guerra, que vai ser canonizada agora no próximo dia 20, gente, que nós já podemos dizer Santa Helena Guerra, a apóstola do Espírito Santo. Eu queria convidar você realmente a abrir o seu coração e a fazer essa oração de Santa Helena Guerra, pedindo mesmo o Espírito Santo na tua vida, dizendo assim, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, seja sempre a ocupação da minha mente, o diretor da minha vontade, o centro dos meus afetos, o argumento das minhas palavras, o apoio na minha esperança, o motivo das minhas ações, o amor do meu coração, o companheiro da minha vida, o único conforto na hora da morte, o meu tesouro, para toda a eternidade. Olha que oração linda, composta pela Beata Helena Guerra, que pode ser a minha oração também, a sua oração. Nós estamos rezando
pelas famílias enlutadas, pelas famílias que perderam seus entes queridos nesses últimos dias. Nós estamos rezando pela Luciana, que o seu esposo, há 7 dias atrás, faleceu, o Edson. Quando a gente tem um tempo de preparação para perder um ente querido, é difícil, né? Mas Jesus já foi preparando o nosso coração, né? Quando a gente perde um ente querido que já estava doente, que estava sofrendo num leito, né? Agora, e aquelas famílias que perdem os seus entes queridos de repente? Como é o caso da Luciana, né? O esposo saiu para trabalhar, de repente passou mal, morreu na mesa do seu escritório. Difícil, né? Então vamos clamar agora a força do alto para essas famílias que perderam os seus entes queridos assim, de uma maneira trágica, de repente, não teve tempo nem de pensar. Coloque a mão no seu coração agora, talvez não seja o seu caso, mas é o caso dessa nossa amiga Luciana, dos seus familiares, o Evandro, o Edmar, seus irmãos, seus filhos. Vamos clamar agora, vem Espírito Santo de Deus, sobre aquelas pessoas que precisam da força do alto. Vem Espírito Santo sobre aquelas almas que precisam da força do alto, para superar uma enfermidade, para superar uma perda, para superar uma dor na alma, no corpo. Vem Espírito Santo de Deus, visita-nos nessa manhã. Visita as pessoas que estão passando por momentos de calvário. Como a família da Lívia, a pequena menina de 12 anos, enfrentando a luta do câncer. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Olha lá, a Lucy confirma. Perdi de repente também um ente querido. Muito difícil. Muito difícil. Espírito Santo, na vida da Regina. Por isso que temos que ter sempre a palavra de Deus na nossa vida. Nessa hora fazer o quê? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale das sombras escuras da morte, eu nada temerei. A palavra de Deus, a gente tem que conhecer a palavra de Deus, porque é nessa hora que a gente recebe o auxílio do alto. O socorro de Deus vem na palavra. Então, meu irmão, minha irmã, se você hoje talvez está vivendo um vale da sombra da morte, como a doença, situação no casamento, situação de doença na família, fala isso: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele não vai deixar faltar nada na tua vida. Por isso que nós precisamos viver sempre alicerçado na palavra de Deus. A nossa vida tem que estar na rocha. E a rocha é quem? É Jesus Cristo, que nunca nos deixa faltar nada. Ele falou: eu nunca vou deixar vocês sozinhos. Não vão ficar sozinhos. Eu estou sempre junto de ti. Mas como? Se nós não temos vida de oração? A vida de oração é para isso. Nos momentos de alegria e principalmente na hora das dores. De saber onde eu busco força para continuar. Vem Espírito Santo, inflama os nossos corações do verdadeiro amor. Olha, a Nadir Guimarães está partilhando conosco que foi o caso dela também, semelhante ao da Luciana. Eu perdi o meu esposo de repente, o meu marido. Então, Nadir, queria convidar você a rezar por todas essas esposas
que estão passando aquilo que você passou. Pede o Espírito Santo para aqueles familiares que perderam seus entes queridos de uma maneira trágica, de repente. Não teve tempo de se preparar, não teve tempo de se despedir, não é mesmo? Então, nesse momento, nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, derrama Teu Espírito Santo, principalmente naqueles corações partidos, feridos, sangrando, muitos corações sangrando. Pai, em nome de Jesus, nós Te pedimos agora essa graça, do derramamento do Teu Espírito Santo, para aquelas pessoas que não estão conseguindo nem levantar da cama, estão numa depressão profunda, estão com síndrome do pânico, estão dopadas de remédio. Oh Pai, em nome de Jesus, derrama Teu Espírito Santo na vida daqueles que não estão conseguindo rezar, que não estão conseguindo ler a palavra de Deus, porque estão passando por um sofrimento muito grande. Nós rezamos por esses que não estão conseguindo rezar, mas que com a Tua graça voltarão a rezar. Pai, em nome de Jesus, derrama sobre nós o Teu Espírito. O Senhor prometeu, derramarei o meu Espírito e Ele vos dará força. E é isso que Deus mostra numa visualização, a nossa oração, a Tua oração de intercessão para essas pessoas que estão fracas. É quando um paciente está doente. Ele me mostrava uma pessoa tomando soro na veia porque ela não conseguia se alimentar nem tomar, porque estava muito fraca. E aí o que ela recebe? Uma força de soro, de remédio na veia, para dar força para ela. É isso a nossa oração de intercessão, sabia? Quando nós intercedemos por aqueles que estão fracos, essa oração nossa, ela sustenta, ela levanta aquele que está fraco. Por isso que devemos sempre estar em oração por aqueles que nesse momento não têm força para rezar, porque a nossa oração vai levantar eles de novo. É verdade, olha, e a Lucy, outra mulher que perdeu o esposo, de repente, olha aí, como tudo se confirma. Que nós devemos nos unir agora em oração por aqueles que não estão conseguindo rezar. Seu Moacir conseguiu chegar aqui, né, seu Moacir? Graças a Deus. O Rodolfo. Alguns de nós conseguimos chegar aqui. Você conseguiu ligar o seu celular, o seu computador. Você conseguiu ir à missa hoje. Você conseguiu rezar o rosário. Bendito seja Deus. Reza por aqueles que não estão conseguindo. E a Lucy Pereira Castro também perdeu o seu marido. De repente, foi muito difícil. Então, Lucy, reza agora por aqueles que recentemente perderam os seus entes queridos de repente, como é o caso da Luciana, que perdeu seu esposo Edson há 7 dias. Reza. É que isso que nós queremos fazer. Senhor, derrama Teu Espírito sobre nós, para que continuemos firmes e rezemos por aqueles que não estão conseguindo rezar. Derrama, Senhor, derrama em nós o Teu amor e através de nós o Teu amor. Que a nossa oração chegue a muitos corações nesse momento. Que a nossa intercessão chegue no coração daqueles que não estão conseguindo rezar. E o poder da oração. A oração pode tudo. Esses dias nós estamos vendo os Estados Unidos naquele grande furacão, né? E aí o que aconteceu aqui no Brasil? O Instituto Regis, muitas pessoas levantou um clamor para Deus para não ser o pior. E hoje de manhã, quando eu vi as notícias, os brasileiros que estavam lá, as pessoas dando testemunho, uma mulher falando, uma mulher falando assim, né? Não tá tudo aquilo que falaram que ia acontecer. Tá dando para viver, tá dando para suportar tudo isso. Então, olha o poder da oração. Quando a gente coloca em oração, Deus tem o poder de parar tempestades, acalmar furacões, mas Ele precisa da minha e da tua oração, gente. A oração muda tudo.
Não desista da vida de oração. Não pare de orar. Eu escutei uma frase outro dia e é sério isso. Eu posso sofrer até de joelhos. O que quer dizer isso? Até de joelhos na hora da dor eu posso estar ali sofrendo, mas rezando. E não posso desistir da oração. Mesmo de joelhos, eu posso sofrer, porque é nesta hora que eu encontro forças para poder continuar. Nosso Deus é o Deus do impossível. Nunca se esqueça disso. Derrama, Senhor. Derrama teu amor aqui, derrama teu amor aonde o Senhor deseja derramar. Derrama sobre os 4 cantos da nossa nação. Derrama, Senhor, derrama. Derrama o teu amor naquelas pessoas que mais precisam se sentir amadas no dia de hoje. A Alda também partilha que ela perdeu o seu pai assim também, de repente. Essas pessoas que morrem de infarto fulminante, né? Então, a Alda, ela sabe, ela experimentou na vida o que é perder um ente querido de repente. Então, o que nós devemos fazer? Orar por aqueles que enfrentam a mesma situação, o mesmo problema. Você tem uma dificuldade na tua casa, na tua família? Com alguém que você ama? Comece a rezar pelas pessoas que passam a mesma situação que você. Vou dar um exemplo. Uma mãe, um pai que sofre com um filho nas drogas, nos vícios. Comece a rezar não somente pelo seu filho, mas por todas as mães e os pais que passam a mesma coisa que você passa. Você vai ver a diferença na tua oração. Você que talvez esteja passando por uma situação de desemprego. Você não está conseguindo pagar as suas dívidas. Comece a rezar por aqueles que estão vivendo a mesma situação que você. Sai da tua dor, achando que só você passa por isso. Não. Comece a rezar. Senhor, eu quero rezar por aqueles que estão desempregados, por aqueles que foram dispensados nas suas funções, que não estão conseguindo pagar as suas dívidas. Comece a rezar por aqueles que estão passando a mesma dor que você. E aqui eu quero rezar pela Elisaura. Elisaura é uma amiga nossa de Viradouro que vai passar por uma cirurgia, vai ser internada dia 13, um dia depois de Nossa Senhora Aparecida, para passar por uma cirurgia de uma retirada de um tumor no útero, no ovário, de um câncer. O que ela precisa fazer nesse momento? Lógico, nós estamos rezando por ela. Nós estamos consagrando a cirurgia dela ao Espírito Santo. Mas Elisaura, você que reza conosco esse momento do cenáculo, comece a rezar também por todas as pessoas que estão passando pela mesma situação que você. Meu irmão, minha irmã, é difícil, mas a gente vê o fruto da nossa oração, nessa entrega da nossa dor, também por aqueles que estão passando a mesma dor que nós. É diferente. Amém? Amém. Então vamos para a palavra de Deus no dia de hoje, que vai nos mostrar aquilo que Deus quer para nós. É o evangelho da missa de hoje, Lucas 11, do 5 ao 13. Olha só, vem confirmar tudo isso. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para oferecer. E se o outro lá responder lá dentro: não me incomoda, já tranquei a porta, eu e meus filhos e eu já estamos deitados, não posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los, porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quantos for necessário. Portanto, eu vos digo, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto, pois quem pede, recebe, quem procura, encontra,
E para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós sois maus, saber dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Esta é palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, a liturgia, por isso que a gente tem que estar alicerçado na palavra de Deus. Nós estamos vendo essa semana Jesus falando sobre a importância da oração. Começamos vendo Marta e Maria. Maria sentou aos pés de Jesus para ouvir a palavra. Ela buscou a melhor parte, enquanto Marta estava atarefada com as coisas do dia a dia. Depois, ontem, Jesus falou, ensinou os seus discípulos a rezar o Pai Nosso. Vida de oração. Vocês precisam rezar, pedindo, tem que pedir, mas ao Pai. E ele ensinou a oração do Pai Nosso, que é a oração mais completa que pode existir. E hoje ele continua falando para mim e para você da importância da vida de oração. Gente, vida de oração. Não é você rezar hoje, amanhã, passado, apareceu uma situação, você tem de novo oração. Não, oração é todo dia. A oração é toda hora. Jesus está dizendo a importância de nós estarmos sempre rezando. Nós precisamos estar toda hora rezando, suplicando a Deus, buscando hoje, amanhã, cada hora, cada dia tem uma situação na nossa vida ou de alguém e a gente tem que estar em oração, porque quanto mais nós orarmos, mais intimidade nós vamos ter com quem? Com o Pai. Agora eu não rezo, de repente eu chego diante de Deus e falo, olha, eu estou precisando disso, daquilo. O Pai até fala, poxa vida, mas eu quero te dar muito mais do que você está pedindo. Mas a gente muitas vezes não confia, muitas vezes nós não buscamos Deus. Gente, Jesus está pedindo para nós pedir. E uma coisa que a gente, que às vezes deixa o coração de Deus magoado e ferido, é que a gente não pede aquilo que precisamos. Você já viu aquele pai? Hoje, quando eu estava meditando, me lembrei de uma cena que eu vi há muitos anos atrás, exatamente sobre isso. Um filho, aqui em Bebedouro, ele teve um infarto e morreu, bem no centro da cidade. E aí o pai chegou, e ali, de joelhos, diante do corpo do filho, ele falava, chorando, filho, por que você não pediu para mim? Filho, por que você não pediu para mim? Eu não sei, talvez o pai estava dentro do coração dele, sabia o que causou a morte, o infarto daquele filho, alguma situação, e o pai falava, por que você não pediu para mim? Eu podia ter te ajudado. E aí aconteceu o quê? O infarto no filho. E é assim que muitas vezes acontece com o Pai do céu, porque Ele sabe que muitas vezes nós passamos por tantas perrenhas na vida, a gente passa por tanto sofrimento, a gente quer fazer tudo sozinho e não pedimos ajuda para o Pai do céu. E aí a gente sofre, Deus fica assim, por que você não pediu para mim? Por que você não veio aqui? Eu podia ter te ajudado, eu podia ter ajudado você. É isso que Jesus está dizendo para mim e para você, que muitas vezes nós ferimos Deus porque não pedimos ajuda para Ele. E aí acontecem as situações, a gente sofre, Deus sofre com a gente. Mas Ele fala, eu podia ter ajudado você, mas vocês no orgulho, na soberba, na vaidade, no ego de vocês, não quiseram se dobrar ao Pai do céu. Muitas vezes a gente acha que Deus é carrasco. O dia que nós entendemos que Deus é Pai amoroso, misericordioso e que quer só o nosso bem, Deus põe uma coisa no teu coração, Deus só quer o nosso bem. Por isso que Ele fala aqui, pedi e recebereis, buscai e encontrareis, bater e vai ser aberto. Meu irmão, minha irmã, e Ele fala aqui, que Ele quer dar o Espírito Santo. Porque Ele sabe que eu e você, quanto mais buscarmos vídeo de oração, mais Ele derrama o que em nós? O Espírito Santo. Por isso que quando formos rezar, por isso que quando você chegar no momento de oração, não chegue de qualquer jeito. Precisamos pedir primeiro de tudo, Pai, manda teu Espírito Santo agora,
Vem, Espírito Santo, me ajuda a rezar, porque eu sozinho não sei rezar. Eu preciso, Pai, em nome de Jesus, manda teu Espírito nesse momento, para que eu possa rezar e viver aquilo que tu queres para mim. Por isso que o Espírito Santo é tão importante na nossa vida. É tão importante que o Pai do céu fala assim: quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Então, aprendemos a, antes de entrarmos em oração, sempre pedir ao Pai: Pai, em nome de Jesus, manda teu Espírito Santo. Ontem eu estava assistindo um documentário da vida do Papa João Paulo II, São João Paulo II, e eu já li vários livros da biografia da vida dele, mas cada hora a gente descobre uma riqueza, né? E nesse documentário que esse cardeal vai contando toda a vida dele, porque viveu junto com ele, participou da vida dele, ele disse uma coisa muito interessante. O pai dele, desde quando ele era pequeno, deu um livrinho para ele das orações ao Espírito Santo. Então, o pai do nosso querido Papa João Paulo II, desde quando ele era pequeno, entregou um livrinho contendo muitas orações ao Espírito Santo. E esse livro acompanhou ele por toda a vida dele, até quando ele morreu. O livrinho estava lá com ele. E ele então cresceu, né, viveu tudo aquilo que o pai dele deixou para ele. E essa foi a maior riqueza, esse livro invocando o Espírito Santo na vida dele. E ele se tornou esse grande São João Paulo II, não é mesmo? Então, para a gente poder realmente refletir, o Espírito Santo é tudo para a nossa vida, não é mesmo? O Espírito Santo é tudo que eu e você precisamos. Então, que nós possamos terminar esse cenáculo de amor, nessa quinta-feira, batendo no coração de Jesus. Olha, o Rodolfo está aqui, ele é do apostolado do coração de Jesus. Jesus ensina a cada um de nós batermos no seu coração, porque ali no coração dele, é uma fonte inesgotável de amor, de misericórdia. Então, se você desejar, coloque a mão no seu coração agora. Se você puder, feche um pouquinho os seus olhos. Nós vamos rezar e cantar com essa canção, e nós vamos bater no coração de Jesus, porque nós sabemos que no coração de Jesus, ali é uma fonte inesgotável de amor, de misericórdia. Se você está cansado, ferido, machucado, se você está precisando de uma experiência sobrenatural com o amor de Deus, reze agora, reze com essa canção. Jesus deseja derramar na sua vida o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, o seu sangue, a sua água que jorra do seu coração. Ah, Jesus, visita-nos nessa manhã, Senhor. Visita-nos com teu amor, Senhor. Sinto tua presença em todos os lugares, está sempre perto de mim. Busca o coração de Jesus agora. Escolhas, vens me iluminar. Como posso te deixar, se mesmo quando eu erro, vens me amar? Me ajudas a acertar e na tua direção caminhar. Como seria minha vida se as tuas mãos não estivessem sobre mim? Como seriam os meus sonhos se o teu Espírito não habitasse em mim?
Por isso que temos que todo dia de manhã ter vida de oração, já entregar o nosso dia. Ninguém sabe o que vai acontecer durante o dia. Se chegar uma notícia ruim, eu tenho que estar preparado. A oração nos prepara para o nosso dia a dia. Por isso, meu irmão, minha irmã, aprenda a não levantar de qualquer jeito. Eu tenho que levantar entregando a minha vida já nas mãos do Espírito Santo, consagrando esse dia nas mãos de Deus, para que juntos possamos viver aquele dia. Para que aconteça notícias boas ou notícias ruins, eu esteja, como diz a música, sobre a tua proteção. A tua mão e o teu coração esteja me guardando, com notícias ruins, com notícias boas. Por isso que temos que logo de manhã acordar e entregar a nossa vida nas mãos de Deus, porque é Ele o nosso único sustento. Vamos ficar em pé. Se as tuas mãos não estivessem sobre mim, Pede a mão de Deus na tua vida. como seriam os meus sonhos se o teu Espírito não habitasse? Entrega todos os seus planos, os teus projetos Me envolve, ao Espírito o Santo. amor me protege. Entrega tudo ao Espírito Santo. O melhor lugar de estar, O melhor lugar para nós nos refugiarmos é o coração de Jesus. Estende as tuas mãos do coração, para Nossa Senhora, a Imaculada, que ela nos conduza sempre para o coração do seu Filho Jesus. É isso que nós te pedimos nesse final de cenáculo, Virgem Maria. Que a Senhora possa nos conduzir sempre para dentro do sagrado coração do teu Filho Jesus. Nós queremos a tua oração, Nossa Senhora. Nós queremos a tua intercessão, Nossa Senhora. Nós entregamos tudo nas tuas mãos. Pede a Jesus por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me São José. São José, Jesus, Maria e José. A nossa família vossa é. Lembrando, hoje a nossa novena em honra a Nossa Senhora Aparecida continua. Você é nosso convidado, você que pode participar às 7h30 da noite, tá bom? E nós pedimos a bênção desse Deus rico em misericórdia, por intercessão de Nossa Senhora, a Rainha e Padroeira do Brasil. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Se Ele permitir, terça-feira estaremos de volta com mais um cenáculo de amor.